Olá, tudo bem? Continuando a nossa série Mulheres que Inspiram, hoje eu converso com outras 3 mulheres incríveis. Eu e ela esperamos você já já. O Mosaico do Tocantins deste domingo está no ar. Bom, e a nossa primeira convidada deste domingo é a Mariellen Crisóstomo. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, que agradeço pelo convite, por querer contar essa história e parabenizar pelo espaço também, pela visibilidade. O espaço existe por conta de vocês. Obrigada. Mariellen, você tem uma série de experiência, né? É quilombola, né? Coordenadora, Mariellen é coordenadora da coordenação das comunidades quilombolas do Tocantins. E tem uma vasta experiência nessa área, né? Isso. Você, inclusive, esteve na COP, agora, né? Na recente, no Egito. Como é que foi essa experiência? Você foi lá representando o quê e quem? Bem, eu digo que a gente é sempre continuidade, né? Então, Sim. Eu venho do Quilombo Baião, fica no sudeste do Tocantins. A minha mãe é cofundadora da COECTO e depois a COECTO é a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins. Certo. Daí eu vou para a faculdade, faço graduação em jornalismo e depois eu volto para o movimento e já atuando como coordenadora. Então, desde 2018, mais próxima como coordenadora. Em 2020, naquele cenário todo conturbado de pandemia, né? Eu fui para a Nacional e convidada a ser coordenadora do coletivo de comunicação da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Sim. E atuando na CONAC, a gente teve a oportunidade também de fazer outras experiências, entre elas, acompanhar o processo de consulta para a realização do primeiro censo demográfico quilombola, né? Estive consultora da ONU para fazer essa comunicação estratégica interna para o público quilombola. E em 2022... Esse censo, essa pesquisa foi em nível estadual ou nacional? Nacional. O censo demográfico é a pesquisa gerenciada pelo IBGE. Certo. Então, pela primeira vez de existência do censo e dos afrodescendentes no Brasil, nós teremos, a partir dos dados do censo, o recorte quilombola a partir dos próximos dados. Então, é uma conquista inédita. Sim. É a primeira vez nós vamos saber, de fato, quantas pessoas se autodeclaram quilombolas, embora essa pergunta não tenha alcançado a todas. Eu, por exemplo, não estarei nesse número, por não estar no território, assim como muitas outras pessoas quilombolas que não se encontravam no território na data do recenseamento. Ah, então quer dizer que você, mesmo sendo quilombola, mas estava em Palmas, quando foi no seu território, como você não estava lá, você não está nos números? Não estou nos números. Gente, que horror, isso é um absurdo. Não, isso faz parte do processo de consulta, é a primeira vez. Então, isso foi muito conversado. Entendi. E então, a gente não tinha até o momento informações de onde estavam os quilombos. Certo. No levantamento do precenso, com a ajuda dos territórios que mandavam sua localização por WhatsApp, depois o próprio órgão fez uma leitura e construiu um mapa de localidades onde a pergunta quilombola abriria. Certo. Como a gente ainda não tinha nada de dado sistematizado, então foi o que a gente conseguiu garantir nesse primeiro momento. Então, aparentemente absurdo, é um dado subjugado, mas vai ser o primeiro. O primeiro e muito importante, exatamente, né? Não é porque vai nortear a partir de agora. Exatamente. Então... E dentro dessa pesquisa, desse censo, dá para... Antes, não foi publicada ainda, não, né? Não foi. Não foi, em fase de conclusão. Mas quantas comunidades hoje existem no Tocantins autodeclaradas? 44 comunidades e 42 territórios. Qual é a diferença, assim, para a gente entender? A diferença é, dentro do mesmo território pode ter várias comunidades certificadas, mas no processo de demarcação territorial, a área ela expande para além da área da comunidade. Certo. Então, como muitas vezes as comunidades estão próximas geograficamente, então o território pode abranger de uma área só. Certo. E aí, então, tem 2 comunidades certificadas, mas ao final só um território. Entendi. E a experiência na COP, como foi? A experiência na COP é uma experiência que vem carregada de muito simbolismo e faz parte desse processo de conquista e de avanços que a população quilombola do Brasil tem alcançado. Então, é a primeira vez que a CONAC, a Coordenação Quilombola do Brasil, leva uma delegação para a COP e eu estava nessa primeira COP.
né, fui para fazer o processo de assessoria de comunicação, acompanhar as lideranças, e nós fomos com muitas parcerias, né? A gente chegou onde chegou, com muitas parcerias, de mãos dadas com muitos parceiros. Sim. E isso também foi possível levar um número de pessoas expressiva para a COP. Eu estava entre as pessoas representando a região norte, mulheres negras da região norte do Brasil. E a única do Tocantins? A única do Tocantins, a primeira. Nossa, bom demais. Bom, e você, a gente observa assim a história e a gente está num momento assim bem otimista, a gente está muito otimista com relação ao Brasil, com relação ao Tocantins. Qual é a sua percepção com relação à criação da secretaria aqui no Tocantins, recentemente pelo governador Wanderley Barbosa, da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais? É uma grande oportunidade de a gente levar a pauta para as mesas de decisões onde as políticas públicas são tomadas, né, as decisões de implementação dessas políticas públicas. Os territórios indígenas e quilombolas, por exemplo, a política pública é de responsabilidade da União, mas Sim. a implementação de toda a política pública, ela é tripartite, é município, Estado e União. Então, naturalmente, para acesso a muitas políticas públicas, a gente precisa de um diálogo muito próximo com os municípios e também com o Estado. E a secretaria ela vem nos possibilitar essa proximidade. Então, agora, com o censo, por exemplo, a gente já traz um número de pessoas quilombolas a serem alcançadas com com as políticas públicas, e a secretaria ela vai poder garantir que essa pauta seja falada mais vezes, em mais espaços, e inclusive é uma secretaria transversal, então ela vai poder dialogar com todas as outras. Garantindo sempre a memória. Olha, tem a população quilombola, tem a população indígena, tem as comunidades tradicionais no estado do Tocantins, e ajudar que chegue de fato infraestrutura para esses territórios, porque os nossos territórios eles estão em regiões de difícil acesso por questões históricas. Então, fugindo do processo de escravidão, essas comunidades se formam em locais de difícil acesso. Quando vem a divisão do estado, muitos municípios, elas continuam em locais de muito acesso. Então, a gente tem dificuldade desde acesso né? Até a política efetiva, como Sim. saúde, educação, alimentação, renda dentro do território. E a secretaria, eu creio, ela vai poder proporcionar essa discussão e vislumbrar dentro do estado políticas mais assertivas, porque um dos pilares da secretaria é a administração participativa. Ouvir os territórios e propor para a gestão governamental a execução da política pública. Bacana, a gente está muito esperançoso, não é? Estamos. É verdade. Bom, querida Mariellen, muito obrigada, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas... Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Bom, e você fica aí, porque no próximo bloco eu trago uma outra entrevistada dentro da nossa série Mulheres que Inspiram. Olha só aqui. Obrigada, saudações quilombolas.